conseguiu ainda chegar nesse objetivo. A gente tem bastante interação aqui, vou agradecer a participação aí de William, Janilson, Fabiano, Marcelo, Carlos, e aí eu vou trazer aqui algumas perguntas, vou passar a bola para o Américo. Américo, o William pergunta, Putin entende melhor a situação do que o Trump? Você acha possível, o Fabiano pergunta, um cessar-fogo imediato? O cessar-fogo imediato é difícil porque o Putin é contra esse cessar-fogo. Ele argumenta que um cessar-fogo só daria tempo para a Ucrânia se rearmar, quando ele diz que a Rússia está vencendo a guerra. Inclusive, essa semana, os soldados russos conseguiram romper algumas das linhas de defesa dos ucranianos na região de Donetsk, causando um certo pânico em parte das linhas de defesa dos ucranianos. O Zelensky hoje disse, inclusive, que mandou reforços para aquela região e que espera conter os russos, e os ucranianos temiam muito que o Putin usasse essas informações para mostrar para o Trump e falar, olha, nós estamos realmente ganhando, vencendo aqui, quebramos as linhas de defesa, e a guerra vai piorar, a não ser que você aceite aí as nossas sugestões e a gente faça algum tipo de acordo. Então, é difícil cessar fogo, mas o Donald Trump diz que é o grande objetivo dele. Nós temos uma situação aqui em que os dois não querem que essa reunião seja um fracasso. O Trump, pelas razões que você colocou, Pri, de que ele fez promessas que ia acabar com a guerra. Hoje ele falou que já acabou com 6 conflitos pelo mundo, ele pega crédito por qualquer coisa que eventualmente seja resolvido. Teve uma assinatura ali do Azerbaijão e Armênia essa semana, uma guerra que já estava resolvida, inclusive, mas foram lá assinar o acordo, uma guerra que durou bastante tempo, mas que já se resolveu. E eles foram assinar na Casa Branca, e o Trump disse que ele que resolveu todo o problema e tal. Enfim, ele tem interesse em que isso não fracasse. E o Putin também, porque o Putin voltou ao estágio internacional, voltou, até esse momento, até hoje de manhã, ele estava ainda isolado pelo Ocidente, certo? Ainda tem as sanções contra o país, ele, se viajar a determinados países, vai acabar sendo preso, porque existe aquele mandado de prisão contra ele, por conta de alegados crimes de guerra contra as crianças ucranianas, mas hoje ele volta aí aos holofotes do mundo, no encontro com o Trump. Então também não interessa ao Putin o fracasso dessa reunião. Eles vão tentar trabalhar de uma forma em que os dois lados digam que saíram com alguma vitória e com concessões também. Putin precisa dizer que fez algum tipo de concessão. Se vai se chegar no cessar-fogo ou não, é impossível a gente dizer sem eu ser um dos intérpretes ali que está acompanhando as discussões com você cara a cara. E você tinha feito uma outra pergunta, rapidamente, Pri, a primeira, que era... Se pode chegar num cessar-fogo imediato, né? E se o Putin entende melhor a situação, né? Eu diria que eles têm estilos muito diferentes, o Putin e o Trump. O Putin é muito experiente. O Putin, ao contrário, a gente falava até... O Lorival tem uma história ótima para contar do Putin, ele pode contar aí na sequência. A gente acha que o Putin é um bicho-papão, etc. e tal. As duas oportunidades que eu tive de estar no mesmo ambiente que ele, não eram entrevistas, não era uma coisa mais pessoal. Uma era uma entrevista coletiva com vários jornalistas na cúpula dos BRICS do ano passado. Ele, na verdade, é muito simpático, faz um esforço, fala com as pessoas, falou com os jornalistas, não queria acabar a entrevista, respondeu perguntas difíceis, inclusive, da imprensa internacional. Então não é uma figura, ele sabe jogar o jogo, é isso. Agora, ele joga um jogo que é um jogo institucional, sabe, obviamente, passar rasteira. Ele é um lutador de judô, né? Faixa preta de judô, era um espião da KGB. Então ele sabe, tem muitas técnicas ali para esse tipo de reunião. E esse é um dos medos dos europeus, que ele, de fato, acabe dando ali algum impom no Trump, sem o Trump sequer perceber. Por quê? Porque o Trump tem um outro estilo. Não é que ele entenda menos da situação do que o Putin, mas é uma coisa muito emocional, uma coisa muito ele. Ele viajou com uma delegação enorme para o Alasca sem nenhum especialista em Rússia, porque ele acredita que ele já encontrou 6 vezes com o Putin, ele se dá bem com o Putin, ele conversa com o Putin, ele é o maior negociador do mundo, então ele resolve. Então, são estilos diferentes, mas eu não diria que um
entende melhor do que o outro. Eu acho que talvez um se dedique mais aos detalhes e à coisa geopolítica, que é o Putin, do que o Trump, que simplesmente resolve porque ele é esse ser iluminado, como o Lorival muito bem colocou.